prazer ter novamente a sua companhia aqui no TMTM. E olha, eu vou dar uma dica para você aí de casa, hein? Não saia do sofá, porque hoje o programa está espetacular. Aqui no quadro Tá na Mão, Tá na Mesa, eu vou estar ensinando a fazer uma receita síria. Antônio Carlos, no quadro 60 e mais, bate um papo com Vanderlei Oliveira. Ele é jornalista esportivo, treinador e atleta 65+. Já no Carreira em Pauta com Nayara Maia, nós vamos saber da importância de um feedback. No quadro Minuto Pet, com a médica veterinária Evelyn Daphner, nós vamos estar conversando sobre uma raça de cão tão fofinha, um maltês, é isso mesmo. E com Nanda Costa, no quadro Tá no Astral, a continuação das previsões dos signos do zodíaco. Agora, pessoal, no quadro Tá na Mão, Tá na Mesa, nós vamos fazer um tabule. O tabule, ele é uma salada síria, mas é muito utilizado também como aperitivo. Para o tabule, nós vamos precisar de 50 gramas de trigo para quibe. Aqui eu piquei bem pequenininho um pepino. Aqui eu estou utilizando japonês, mas você de casa pode usar o que você quiser. 2 tomates picados sem semente, uma cebola picadinha, hortelã, salsinha, 3 colheres de suco de limão, 2 colheres de azeite, sal, como vocês já sabem, estou usando o sal dourado, pimenta do reino e eu vou dar um toque especial com a pimenta síria. Vamos começar? Pessoal, esse prato aqui, essa salada, esse aperitivo é muito fácil, ele é bem refrescante, ideal para os dias quentes. Ó, nós já hidratamos o quibe, ele está hidratadinho. Agora nós vamos misturar a cebola. Essa daqui, essa quantidade vai render aproximadamente 4 porções. Sempre mexendo bem para que todos os ingredientes fiquem bem misturadinhos. O pepino. E você aí de casa, tem acompanhado o TMTM? Não esqueça, hein, pessoal? A coluna Tá na Mão, Tá na Mesa, na awtvnews.com.br, sempre com as receitas que eu realizo aqui no programa. Ó, então, nós já colocamos o pepino, a cebola. Agora, nós vamos colocar o tomate. O frescor do tomate com pepino e o aroma da hortelã e da salsa dá um sabor, gente, explode na boca. Feito isso, nós vamos pegar o azeite, 2 colheres de azeite e começar a temperar o nosso tabule. 3 colheres de limão. Você aí de casa pode usar o limão que você quiser. Eu, como sempre, estou utilizando o siciliano. 3 colherzinhas de limão, de suco de limão siciliano. Aqui, eu coloquei aproximadamente meio pacotinho que a gente encontra no mercado de ramo de hortelã. A hortelã aqui da nossa horta não estava bonita. E a gente tem que sempre priorizar a qualidade. Então, a salsa. Sempre misturando bem. Agora, pessoal,
você aí de casa, que sabe, que conhece o seu eleitorado, como nós costumamos brincar, vai temperar a gosto. Então, eu estou utilizando o sal dourado, que vai o açafrão, vai o louro, vai o manjericão. Eu vou colocar 2 colherzinhas de café para temperar essa quantidade de tabule. Sempre mexendo bem. Uma dica que eu vou dar: se você pretende servir o tabule no jantar, faça no período da manhã e deixe na geladeira. Se você quer servir para o almoço, ou você faz assim que acordar, ou se não, prepare no dia anterior. Agora, pimenta do reino. Eu vou estar colocando apenas 1 colherzinha de pimenta do reino. Meia, na verdade, pessoal. Não cheguei a colocar tudo, não. E agora, o meu toque especial. Você de casa que quiser pode estar utilizando noz moscada. Eu acho que combina muito bem com esse prato a pimenta síria, que você pode encontrar em qualquer mercado, loja de produtos naturais. Então, a gente vai estar colocando a pimenta síria para dar o toque especial. O nosso tabule está pronto. O ideal é que você leve para a geladeira por no mínimo, umas 2 horas. Mas, como vocês sabem, televisão é muito dinâmico. E a gente tem outros quadros para você aí de casa. Então, eu já vou provar o meu tabule agora. Prato colorido. Como eu falei, saudável e refrescante. Tá divino, pessoal. Como sempre, é difícil ficar na primeira garfada. Mas vamos aos meus recadinhos para você aí de casa. Pessoal, perdeu o programa, pegou o programa pela metade, não tem problema. Sabe por quê? Depois, no domingo à noite, a gente coloca o programa na AWTV Oficial, que é o canal do YouTube oficial da AWTV. Então, outro jeitinho de você nos procurar. Gente, TM Buffet, você de São Paulo, Sorocaba, toda a região, que quiser conhecer um pouco mais do buffet, que é um buffet delivery, pode ir para qualquer lugar. É muito fácil. Acesse o site tmtmbuffet.com. E olha, vou aproveitar a oportunidade de mandar um beijo especial para a Rose. A Rose é uma cliente minha, é a terceira festa que vou fazer para ela. E agora em julho estarei em Jundiaí realizando a festa da Rose. Eu acho que é só, né, pessoal? Não, tem mais recadinho. Me sigam nas redes sociais. Vanessa Maia Real. É um prazer. Eu procuro responder a todas as mensagens, a trocar informações, conhecimento com vocês. E você aí de casa, que quiser participar do programa TMTM, em qualquer quadro, é muito fácil. Tá vendo esse WhatsApp que está aparecendo aqui? É da produção do TMTM. Ali você pode mandar para mim uma receita de família. Você fez a receita e quer mandar as fotos. A gente vai mostrar aqui para os espectadores o prato que você fez. E nos outros quadros também é pelo mesmo WhatsApp, só que daí você se direciona ao quadro que você quer. Gente, é um prazer enorme. Eu quero aproveitar esse finalzinho
hoje, sábado, véspera de Dia das Mães, desejar muito amor, muita paz, nem sei o que desejar, porque mãe é tudo de bom. Saúde, carinho, compreensão para as nossas mães. Então, seja mãe de pet, seja mãe de humano, para você, mãe, o meu parabéns com todo amor e carinho. E agora, fiquem com o quadro 60 e mais com Antônio Carlos. Sejam bem-vindos a mais um programa 60 e mais. Eu sou o Antônio Carlos e hoje traremos uma matéria muito especial para vocês, falando sobre corrida de rua. Isso é muito importante para o nosso corpo e para a nossa mente. Eu treino com um cara que é o mago das corridas de rua, Vanderlei Oliveira. Então vamos fazer uma matéria com ele e ele vai nos passar direitinho quais os melhores procedimentos para manter essa prática de esporte. Ok, Vanderlei, agora é com você, manda daí. Sejam bem-vindos ao programa 60 e mais, com o meu amigo Antônio Carlos Perreto. Eu sou Vanderlei Oliveira, eu sou jornalista esportivo, técnico de atletismo e atleta master 65+. Hoje vamos falar um pouco sobre como iniciar na prática da corrida. Todo mundo sabe que fazer atividade física hoje é extremamente necessária, não só para os jovens, adolescentes, mas principalmente para quem tem acima de 60 anos. Então, vamos lá. Se você anda, se você tem capacidade de se locomover, você pode correr. Só que, para começar a correr, você tem que tomar algumas precauções. A principal delas é consultar seu médico, ou algum centro esportivo, ou algum médico da família, para que você não inicie sem as precauções. Por exemplo, você fazer um ergoespirométrico, ou seja, caminhar na esteira para ver a sua frequência cardíaca, se ela está adequada para iniciar a prática esportiva. Um check-up dentário para saber se tem alguma cárie, algum problema, algum canal maltratado. Se isso acontecer, você pode ter perda de sais minerais, de alguns nutrientes do organismo e impedir que você faça uma caminhada e uma corrida saudável. Consultar seu ortopedista para saber se não tem nenhum problema articular que possa impedir a sua locomoção sem problema algum. Então todas essas... e principalmente também estar com as vacinas em dias, Covid, quem tem mais de 60 tem que tomar pneumonia. No mês passado, abril, iniciou a campanha da gripe, a famosa vacina da gripe. Eu tomei, então vamos tomar, não deixem de tomar, que é importante. Febre amarela, antitetânica e várias outras vacinas necessárias. Só pegar o comprovante e ir até o posto de saúde e lá verificar se está tudo certo. E se tiver faltando alguma, o atendente vai indicar qual é a mais indicada para você. Ciente de tudo isso e com todos os exames em mãos, você já pode iniciar uma atividade física. Hoje, aqui no Brasil, existem milhares de provas ao redor. Só que em São Paulo são mais de 1.000 corridas realizadas ao longo do ano. E se você tem ideia um dia de participar de alguma corrida, tenha preferência e o cuidado de escolher provas certificadas e provas que tenham o aval da Federação Paulista de Atletismo ou, se for de outros estados, provas de Rio de Janeiro, Bahia, enfim, mas que ofereçam segurança. E aí, pessoal, gostaram da nossa matéria de hoje? Bom, nos acompanhe aqui em nossas redes sociais, que a semana que vem tem mais a sequência com o Vanderlei Oliveira falando sobre corrida de rua. Um assunto tão importante para nós, ok? Quero agradecer desde já a sua audiência e espero vocês no próximo programa. Até lá e obrigado.
diretamente dos estúdios do Carreira em Pauta para mais um papo com ela, Nayara Maia. Tudo bem com você, Ana? Olá, Vanessa. Tudo certo, graças a Deus. E por aí? Tudo ótimo, não temos o que reclamar. Agora, Ana, semana passada nós deixamos no ar sobre o que nós iríamos falar hoje. Você de casa lembra o que era? Vamos falar, vamos relembrar, refrescar a memória dos nossos espectadores? Vamos! Hoje nós vamos falar sobre o feedback do líder. Gente, e feedback é um assunto importantíssimo, principalmente pelo modo com que ele é dito e é recebido. Tem a ver com comunicação, né, Ná? Sim, é uma extensão do nosso assunto. Então, Ná, seu Abrão Farina, muitas vezes usava um outro termo que minha produção me proibiu de falar. A empresa é de suma importância o feedback para os funcionários. Mas como que é que tem que ser feito esse feedback? Sim. Nós temos dois tipos de feedback. O feedback positivo, que é quando você elogia, você traz um ponto positivo que o colaborador fez e faz um reforço para que ele continue fazendo. Então, a gente sempre orienta que o positivo ele seja feito também diante dos demais, dependendo da situação, como um exemplo. Lembrando que isso também precisa trazer muito cuidado para não trazer ali o sentimento de competição negativa entre os colaboradores. Então, você elogia para dar uma pessoa de exemplo daquilo que você quer que seja um reforço positivo, sem causar competição entre eles. E existe o feedback que muitos chamam de negativo, que aí eu já opto por chamar de um feedback construtivo ou de desenvolvimento. É sempre uma maneira melhor de você tratar quando você pega um ponto negativo e traz como um desenvolvimento, um aprimoramento, que alguns líderes ainda usam a técnica antiga do feedback sanduíche. O que é isso, Ná? Eu nunca ouvi falar nesse termo. Não! Não! Você de casa já ouviu? Ele existe, viu? E eu não sou a favor dele, vou te explicar o porquê. O feedback sanduíche é quando você traz um ponto positivo para você iniciar uma conversa. Daí você aplica o negativo, que é o desenvolvimento. E para amenizar, você fecha com outro positivo. Então, por exemplo, o seu atendimento com os clientes é muito bom. Nós não temos reclamações, as suas carinhas de avaliações são verdes, mas a sua pontualidade no seu horário não é bom, não é correto, você atrasa todo dia. E aí você termina com outro positivo que a pessoa tenha. Por que ele não funciona? Porque o ser humano ele tende a focar no que mais impacta. Então você sobrepõe e não corrige. O que você deve fazer? Pode falar. Isso tem a ver com a neurociência. Sim, sempre. Eu sempre vou trazer pontos, porque é muito importante. Ela ajuda muito a gente. E como que você deve fazer? Ou você faz o positivo, e em outro momento você faz o negativo. Lembrando que os dois têm que ser no ato que acontece a ação, para ter mais força. E você traz exemplos. Por exemplo, olhei o seu ponto, analisei o teu ponto dessa semana e vi que muitos dias está tendo um atraso. Você explica o que acontece com isso. Com isso, você acaba sobrecarregando o restante da sua equipe que precisa cobrir o teu horário nesse período em que você não está. Então, você mostrou e trouxe evidências. Você cria um plano de ação junto com o colaborador, que aí você faz com que ele tenha mais comprometimento no resultado e traz a responsabilidade para ele. Com isso,
O que que você acha que você consegue fazer para melhorar essa situação? O que que você me sugere? Em quanto tempo você consegue se adequar aos horários para a gente poder corrigir? Iná, é certo ele jogar, o líder jogar de uma forma, como você falou, para que não comprometa a responsabilidade dos outros amigos, a sua ausência? Ele pode jogar assim, desse jeito mesmo? Pode, porque ele não está colocando o que os outros estão reclamando, porque ele não citou nomes, ele não trouxe a reclamação de outros, mas ele precisa mostrar o que que aquela atitude dele Argumentos impacta de negativo, plausíveis. tanto para ele quanto para a empresa. Por exemplo, deixa eu dar outro exemplo. Quando você emite o orçamento para mim, eu percebo que ele vem com algumas falhas de fórmula, por exemplo. Então, isso acaba atrasando a tua entrega para mim e acaba ocasionando um retrabalho para você. Porque eu preciso retornar com o documento para você corrigir, para você me mandar de volta. E aí a minha apresentação também atrasa. Colocando um cenário hipotético. O que que você sugere de melhoria? Primeiro você deixa ele falar, que é para fazer com que ele pense, ele analise, ele enxergue e ele se comprometa. Se não sair um resultado dali, se ele não conseguir pensar em algo, daí você sugere. Por que você não faz um double check antes de me entregar? Que é aquela conferência dupla. Você fez, depois você revisa o documento antes. Então, você primeiro deixa ele te dar a sugestão. Se ele não conseguir enxergar uma forma de corrigir, daí você apresenta para ele uma. Agora, Ana, o feedback, ele tem alguma periodicidade? Sempre que necessário? Não precisa ser com todos os funcionários? Como que funciona? Indica-se que tenha uma periodicidade certa para acompanhar e o funcionário ele saber que isso é muito importante. A gente pensa muito em reconhecimento, às vezes financeiro, que as pessoas esperam, mas eu percebo, conversando com muitos funcionários, que eles querem esse tipo de reconhecimento. Se as atividades que eles estão exercendo, elas estão corretas, elas estão de acordo, ou se tem algum ponto que está desalinhado. Então, você fazendo uma reunião one-on-one com o funcionário para passar para ele esses pontos e você planejar a semana é válido. Você fazer mensal, através de uma avaliação de desempenho, tudo vai depender ali da tua demanda e das atividades. Mas é recomendado que seja assim, com toda a tua equipe. A respeito de feedback, você tem mais alguma coisa que você julgue importante para quem está nos assistindo em casa? Sim, que o líder acompanhe sempre o desempenho do teu colaborador e faça, sim, esse feedback e eu indico nessa estrutura, porque é a que é mais validada, é a que mais funciona, porque as empresas perdem uma quantidade considerável de funcionários por conta de desalinhamento. E isso tudo é através do feedback, é uma ferramenta muito importante. Pessoal, uma coisa que a Nayara falou, que eu já escutei várias vezes, é exatamente isso. As pessoas elas querem ser, além do financeiro, elas querem ser valorizadas. Isso, né? Eu acho que eu escutei semana passada de uma pessoa que estava conversando, falou que faz tudo super certinho e que gosta dessa valorização, no sentido de não é financeiro. Ah, mas eu posso sair mais cedo para ir num dentista? Existem as recompensas, né, Ná? E isso eu Sim, acho que é super importante. É uma outra forma de gratificar o funcionário, o colaborador. sim, que a gente chama hoje do salário emocional, que é o complemento que você tem de benefícios e de liberdade, porque ninguém quer trabalhar no escuro sem saber se o seu trabalho está sendo efetivo, porque o retorno do teu líder direto,
ele é importante. E tem pessoas que elas precisam de validação. Não todas, mas existem os perfis que eles precisam de validação do teu superior direto. Eu sei que eu tenho que estourar, já está estourando o nosso tempo. É só mais uma pergunta, porque eu acho que tem a ver agora com o tema. O feedback para uma pessoa na vaga PCD, ela é feita da mesma maneira? Porque, segundo a vaga PCD, é uma inclusão, então ela tem que ser tratada como os demais funcionários. E o feedback funciona igual? Sim, eles também têm que ter esse olhar, esse cuidado. E como você tem ali, dependendo da deficiência dele, uma adaptação, principalmente no período de experiência no início, esse feedback ele tem que ser mais constante para você ter um alinhamento maior. Então, você também precisa aplicar o feedback com eles. E nada de sanduíche, ou é um ou é outro, da mesma forma. Pessoal, eu vou deixar a Nayara se despedir de vocês. Fala novamente sobre o seu curso destinado aos adolescentes, mas bem resumidinho, porque a produção já está brigando comigo. E depois eu tenho mais um recadinho. Sim, projeto Primeiros Passos na Carreira, ele é destinado a adolescentes que estão em busca do primeiro emprego. Então lá eu vou ensinar sobre currículo, LinkedIn, entrevista, como se candidatar à vaga, e vai ser muito importante para vocês terem a primeira experiência. Não percam. Você aí de casa que quer entrar em contato com a Nayara, é muito fácil. Tá vendo esse GC aqui? É o WhatsApp da Nayara. Nayara e Maia. Lá você consegue, através do Instagram ou do LinkedIn, entrar em contato com a Ná e contratar você para uma consultoria, para tirar uma dúvida, né, Ná? Sim. Pessoal, eu falei do PCD, da contratação PCD. Você que perdeu o programa falando sobre a contratação PCD, não tem problema. Sabe por quê? Depois que vai para a TV, nós colocamos no YouTube oficial da AWTV. Lá estão todos os programas do TMTM, todas as temporadas. E olha, vai ser um prazer que você entre e assista o nosso programa, deixe seu comentário e eu faço questão de responder. É um prazer enorme isso. E é lógico, me sigam nas redes sociais, @VanessaMaiaReal. E agora nós vamos falar com ela. Hoje o tema, no Minuto Pet, é maltês, a raça maltês. Ai, que lindo. Eu vou ficar para assistir. Adoro essas raças. E você aí de casa, fique também e assista. Hoje tem uma homenagem especial no final do Minuto Pet. Um beijo e num piscar de olhos estarei no quadro Minuto Pet. Diretamente dos estúdios do Minuto Pet, nós vamos voltar a falar sobre as raças de cães, não é isso, doutora Evelyn? Isso mesmo, Van. Hoje vai ser mais uma raça de cão que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de mais nada, tudo bem com você, meu amor? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Pessoal, como vocês podem ver no nosso telão, nós vamos falar sobre a raça maltês. Bom, o que nós temos para falar desses bichinhos que são fofinhos? Eu lembro muito daqueles ursinhos de pelúcia que tinham nas camas das nossas mães. Não é isso? Isso mesmo. Eles são... Maltês é uma raça linda. Eles são fofíssimos. Eles são porte pequeno. Eles normalmente eles são brancos, bem brancos. Tem algum que nasce um pouquinho marfinho o pelo, mas a maioria é bem branquinho. Eles são é uma raça bem dócil, é uma raça inteligente e muito brincalhona. Não, e é propícia para quem tem pouco espaço, né, Evelyn? Isso, só que a gente se engana um pouquinho também, porque eles, apesar de serem pequenos, algumas outras raças de pequeno não são muito assim ativos. Eles são extremamente ativos. Então precisa
Queimar aquele energia. tempo. Mas assim, como eles são pequenos, o ativo deles, muitas vezes você não precisa nem sair com eles. É só ter os brinquedinhos, brincar bastante. Às vezes você tá sentada na porta da cozinha, joga uma bolinha que vai para a porta da Isso. sala, só para ele correr um pouquinho e se distrair, né? Isso, e eles são cães extremamente, eles são dóceis, então eles gostam muito assim eles se apegam à família. Então eles gostam de idoso, gostam de criança, só que eles têm eles não gostam de ficar sozinhos. Então desde sempre também é uma raça que tem que ter cuidado para depois não ter aquela síndrome de separação, né? Então tem que ir cuidando aos poucos, preparando que pode ficar um pouquinho sozinho, senão eles ficam muito apegados e eles ficam estressados também. Agora você falou de cuidados. Gente, para manter um pelo desse, É, banho, tosa, a indicação é o quê? O banho pelo menos uma vez a cada 15 dias. banho cada vez a cada 15 dias, mas para ficar sem. Porque eles têm o pelo longo, né? Então, e o pelo deles é denso e longo. Então, o ideal é todo dia escovar, tá penteando, para nem formar os Nozinhos. embolos, assim. Senão depois tem que tosar mesmo, curtinho. Agora, Evelyn, cria. Quantos filhotes vêm na gestação de uma cadelinha da raça maltês? Normalmente, assim, não tem muita regra, né? Mas de 4 a 7 filhotinhos. 7 já é exceção, Exagero, né? né? Normalmente é 4 filhotinhos. E outra coisa, valor. Depende de canil. Eu sei que você sempre fala isso pra mim. Depende de canil, de genética, mas assim, em torno de uns 2.000. Que tá um maltês. Isso, em Então- torno de 2.000. Só que é aquele negócio que a gente estava conversando. Se você adquirir um cachorrinho desse, você tem que ter tempo Condições e financeiras condições para você deixar ele essa bolinha de pelo, branquinho, bonitinho. Agora, nós já falamos dos cuidados com pelo, a quantidade de filhotes. Existe predisposição para alguma doença, o maltês? Então, existe. Eles têm uma predisposição a ter doenças cardíacas. E também tem um sobrepeso também. Então, hoje em dia tem rações indicadas já para eles, só para maltês. Então, tem que sempre estar observando a alimentação, deixar tudo certinho, equilibrado. E doenças cardíacas é sempre bom fazer um check-up, porque eles têm essa predisposição sim. Então, a partir do 5º ano, 6º ano de vida, eu sempre recomendo fazer um check-up anual para ver se está tudo certinho com eles. Agora, Evelyn, quem quer ter um maltês? Ele tem que ter algum cuidado a mais? Eu vou falar, a Evelyn não deve ter entendido do jeito que eu falei. Ele é um cachorro de pequeno porte. De pequeno porte. Então, aquilo que a gente já cansa de falar, de rampinha para subir no sofá, para não ter perigo dele pular e quebrar uma patinha, tudo isso é necessário, né? Tem alguns cachorros de pequeno porte que são mais frágeis que o maltês. Mas você tendo essa condição de você sempre estar pensando no melhor para o cachorro, então assim, sempre articulação, então é sempre bom uma escadinha, não deixar, quando você for colocar ele no chão, colocar ele no chão Não mesmo. jogar, Não né? Porque assim, não é que a gente joga, mas a gente coloca assim, tá bom, já foi, entendeu? Tanto assim. E isso vai, com o passar do tempo, vai indo na articulação e, né, pode mais pra frente, talvez, Dar causar uma um artrite, problema. uma Isso. artrose. Então, assim, tudo que é prevenção é melhor. Tudo. Gente, eu não sei quanto tempo que eu tô de programa aí, produção. Me dá um help, por favor. Agora, Evelyn, a gente queria pedir, produção, para aí num telão aí, vê se você consegue parar pra gente. Esse mesmo, produção. Volta produção. É esse. Mais produção. Que eu vou te contar uma coisa desse. Esse daí,
a gente fez... Volta, produção! A produção tá querendo A contar produção todas tá as brigando. loucuras. Ai, olha, mas é lindo, né? Essa história a gente fez pra Nininha. Uma amiga nossa, Na verdade... mãe de pet. A Nina foi a minha primeira paciente. Logo que eu me formei, ela foi a minha primeira paciente. Então, assim, eu tenho um carinho, Tá né? com ele cheio de enorme. lágrimas, gente. É porque a Vete ama, né? Eu amo os bichos. E como não lembrar do meu primeiro paciente, Não né? tem como, né? E a Nina, gente, é uma história muito linda, maravilhosa. Então, a gente falou sobre o Maltese, a gente fez questão de colocar as fotos da Nininha. Hoje ela não está mais conosco, hoje ela virou uma estrelinha. Então, é a nossa homenagem do Minuto Pet. Que ela foi muito amada pela dona dela. E por todas nós, as Por tias todas também. nós também. Então, a gente está fazendo essa homenagem para a Nina. A gente quer encerrar com essas fotinhos dela. Nesse clima bem emocionante, porque a Evelyn tá com o olho vermelho já cheio de lágrima. A mãe da Nina tá aqui no estúdio, também tá emocionada. A gente quer encerrar o programa, dizendo que assim como a Evelyn, eu vou falar isso. Eu vi o cuidado que ela tinha com a Nina. E o cuidado que ela tem com todos os meus bichos. Então, quando eu falo que para mim não existe médica veterinária mais humana aqui na região do que ela, é verdade. Então, você de Sorocaba e região, que precisar, que quiser entrar em contato com a Evelyn, é muito fácil. Tá vendo esse QR Code aqui que tá aparecendo na tela? QR Code nada, Vanessa. A emoção foi tão grande que eu até... QR Code? Esse Instagram que tá aparecendo no GC aqui na tela. É o Instagram da doutora Evelyn Daphner. É med.vet.evelyn. Pessoal, ali podem ligar, podem pedir conselhos, dar sugestões de pauta. E não esqueçam que toda terça-feira, na AWTV News, o que tem, Evelyn? Tem meu blog. A coluna Minuto Pet, que tudo que a gente conversou aqui vai pra estar lá. E é lógico, deixa eu fazer o meu jabá aqui também, né, pessoal? Me sigam nas redes sociais, Vanessa Maia Real. É muito gostoso esse contato que nós temos com vocês. E olha, fiquem agora com o quadro Tá no Astral. E da onde você estiver, Nininha? Eu sei que deve estar junto Nina, tá junto o Tetel. Então, um beijo pros nossos doguinhos que não fazem mais parte desse nosso plano, mas que vão ficar para sempre nos nossos corações. Com certeza. Um beijão para vocês. Boa semana. Como vocês podem ver, nós já estamos dando início ao quadro Tá no Astral com ela, Nanda Costa. Nós vamos falar hoje, né, Nandinha, sobre os signos que ficaram faltando na semana passada, não é isso? Isso, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Espero que todos tenham tido uma semana maravilhosa. E agora a gente vai para os 6 signos que a gente ficou devendo. Fê, você tá falando da semana maravilhosa dos nossos espectadores. Mas e a sua semana? Como que foi? Ai, foi maravilhosa, Vanessa. A gente está assim com uma agenda maravilhosa, muita novidade, né? Olha, a gente já teve a novidade desse cenário maravilhoso na semana passada e que a gente ainda está acostumando com ele, porque olha que lindo. Não, e sem contar que hoje a gente vai lançar uma outra novidade aqui para os nossos espectadores. Mas Sério? só no final do programa, né, Fê? Então você vai ficar depois do Tá no Astral para dar uma olhadinha com a novidade, porque eu também vou ficar morrendo de curiosidade, porque ela não me contou. É lógico, eu tenho que deixar os meus convidados, os meus especialistas, eu tenho que deixar de vez em quando em sinuca de bico. Mas vamos começar, Fefe? Que eu tenho certeza que você aí de casa que é de Libra tá sentado, ansioso para saber as suas previsões, não é mesmo? Então, a gente tem as pedras, o cavaleiro e os ventos. O que a gente tem aqui para Libra, você indo atrás de ventos, não tem a pedra no caminho que esteja te parando nesse momento.
tá? Esse é o mês que a pedra não vai segurar vocês. E aí a gente tem os ventos, que é a movimentação. Como tu faz essa movimentação do ir em busca do que tu quer, de lutar pelo que tu tá querendo, tudo vai movimentar. Então a gente não tem aqui o desfecho nesse mês, mas a gente tem toda a movimentação que tu tá causando por esse ir em busca. Então não deixa a pedra te segurar. Era isso que eu ia falar, Fê. Pelo que eu, Vanessa, estou percebendo, o caminho tá livre. A gente que acha que tem as pedras, mas ele tá se movimentando para que a gente chegue no lugar que a gente quer. É isso? Isso, foco, ignora a pedra e continua. Vambora pra frente que você vai conseguir o que você quer, Libriano. Agora, pessoal, é lógico que é o melhor signo do zodíaco. E é o que mais me interessa, que é o signo de Escorpião. Fefe, Eita, Escorpiano. agora. Os ratos Já não gostei, Fê. e a criança. Aqui é que assim, escorpião, vocês são às vezes tão profundos e misteriosos que causam uma incógnita nas pessoas. Então aqui a gente está falando de inveja, a gente está falando de eu quero o que você tem. Então, cuidado ao se expor em situações nesse mês que possam te colocar em perigo de ser roubado ou de que alguém tire algo de você. Então, olhos abertos, tá? Mas a gente tem a última carta como a criança. Então, assim, não deixe de fazer o que você sente que tem que fazer. Por causa desse medo. É só ter o olho aberto. E a gente sabe, tipo, como o escorpião é um signo muito profundo e às vezes ele passa esse ar de mistério, é essa coisa que a gente não entende, de onde vem tanta força, tanta vontade, né? Todas essas coisas assim que vocês são, né, uma potência. É normal que as pessoas tenham esse sentimento a respeito dele. Infelizmente, quem não é feliz assiste a felicidade alheia, né? Quem não tem brilho próprio, né, Fê? Quem não tem sal. Isso mesmo. Então, assim, segue o baile, faça a tua vontade, não deixa de fazer o que você sente que tem que fazer. E só Então, toma cuidado. Fefe, depois, vamos marcar uma tiragem completa aí, porque eu quero saber, hein? E você aí de casa, que também quer uma tiragem completa com a Nanda? Gente, é muito fácil. É só entrar em contato ou com esse WhatsApp que está aparecendo aqui no GC, que é o WhatsApp da produção do TMTM. Ali você pode deixar o seu nome, o seu contato, e a gente repassa para a Nanda ou entrar em contato com a Nanda diretamente via Instagram, no Guruxa Oraculista. Está aparecendo aqui no GC também. Agora, se você só quer esclarecer uma dúvida ou outra, é muito fácil. No mesmo WhatsApp, você manda seu nome completo, sua data de nascimento e faça a sua pergunta. Ela pode ser de âmbito profissional, âmbito amoroso, de saúde, financeiro, que a Fefe responde, né, Fefe? Isso, manda pra gente a historinha, a pergunta e a gente vai responder, tá? Pra gente ter uma luz no caminho, assim, para dar uma ajudinha para vocês. E a gente fica muito, muito feliz de receber suas perguntas. Agora. Sua pergunta, sua. Agora, Fefe, quem está querendo saber são sagitarianos. Então, eu parei de embaralhar aqui porque essa carta fugiu. Por isso que eu acabei de abaixar. Porque eu acho que os ventos querem muito fazer parte da tiragem de Sagitário. Então, bora lá meter os ventos na tiragem. Isso, a árvore e o cavaleiro. Então, assim, movimentação nesse mês. A gente tem movimentação. E aqui a gente está falando das raízes. Então, assim, movimentação de ligações, de relacionamentos no geral, não necessariamente amorosos ou coisas assim, ou até situações que fazem parte muito da tua rotina, estão enraizadas, são coisas que fazem parte da tua vida há tempo, tá? E aí você saindo em busca do que você quer. Então a gente tem uma movimentação de você quebrando barreiras, assim, sabe? Para quem tá com aquela coisa que, eu queria fazer tal coisa, mas
Mas eu tô há tanto tempo aqui, nesse mês começa uma movimentação para arrancar essa raiz da terra. Eu até ia fazer, Fê, meio que uma analogia, tá? É, antigamente, mas até hoje, existem casos. O pai é advogado, quer que o filho siga na carreira, mas não é o que ele quer fazer. Eu acho que essa tiragem foi perfeita numa situação dessa, né? E isso, você quer fazer alguma coisa e se sente travado por alguma coisa, por uma raiz há muito tempo, plantou aquilo há muito tempo, ou foi plantado, como nesse caso que a Vanessa falou, nesse mês essas raízes começam a serem arrancadas da terra. Então, assim, segue a tua intuição, vai em busca do que tu quer. A pessoa só é feliz plenamente quando ela faz o que ela quer, o que ela gosta. Cada um é protagonista da própria história, né? É. Fefe, estamos saindo de Sagitário e entrando em Capricórnio. Capricórnio é final, comecinho de dezembro, né? Se eu não me engano, é isso? Isso. Capricórnio, metade de dezembro, início de janeiro. Isso. A montanha, a lua e a chave. Aqui tem uma questão nesse mês que pode abalar um pouquinho. Tem alguma coisa no capricorniano que é uma coisa que ele tem tipo uma certeza absoluta, que ele está muito seguro, que é uma coisa muito sólida para ele, que começa a ser colocada em dúvida. E aí a gente tem a procura do porquê isso e o que está por trás disso. Então, assim, talvez agora, nesse mês, a gente tenha assim, a queda de algumas certezas do capricorniano. Não é uma coisa ruim, tá? Porque é sempre bom andar na estrada que tem luz, é sempre bom a gente saber do que se trata de verdade, de ponta a ponta. Então, a gente tem aqui umas certezas caindo. E Tá. às vezes nem é uma certeza, né, Fê? É uma falsa certeza. É uma coisa que a pessoa acreditava, mas que não era a realidade. Às vezes é só, tipo assim, eu sei fazer isso e é desse jeito que faz, mas aí existe um outro jeito agora de fazer melhor ainda, fazer mais rápido, fazer melhor. Então, tipo, tu vai reaprender a fazer de uma maneira melhor. Então, tu vai ter que abrir a mente. Não é uma coisa tão fácil para Capricórnio, mas é possível. Fê, e a gente está em constante evolução, constante aprendizado. Eu achei maravilhosa essa tiragem, vou ser bem sincera. Agora, os aquarianos estão aguardando, Fê, com ansiedade. O que o astral pode falar para eles? Olha, a gente tem o navio, o cão e as alianças. Gostei. Para os aquarianos a gente tem uma mudança aqui. E vai ser uma mudança acompanhada de pessoas aqui muito fiéis. Então, amigos ou companheiros ou pessoas com quem de verdade você pode confiar. E a gente tem as alianças. Aqui, para o âmbito amoroso, a gente pode dizer que tem uma mudança a caminho em relação a relacionamento. E é uma pessoa maravilhosa que está no teu caminho, assim, é uma pessoa de verdade que tu pode confiar. Se a gente não estiver falando do âmbito amoroso, para quem já tem, a gente tem uma mudança provavelmente de trabalho, com alianças novas e pessoas muito legais que vão te acompanhar nesse momento. Então, assim, é um mês que a gente está falando de alianças boas e de mudanças que elas podem causar. Gente, essa tiragem, na minha concepção, foi a melhor até agora, né, Fê? Porque coisas verdade. boas e pessoas que a gente pode confiar é que todo ser humano quer no decorrer da vida, né? Então, Agora, eu Fefe, adorei, né? Fefe, o último signo do zodíaco, para você de peixes, que estava aguardando por ser o último, chegou o momento. Então, a gente tem a carta das pedras, a torre e os pássaros. O que a gente tem aqui? Algumas dificuldades tirando alguns planos teus do caminho, tá? Não é uma coisa, não é um mês fácil para os peixinianos, signo de peixes. Aqui
a torre, ela sempre tá ruindo, né? Ela tá caindo. Então, assim, talvez algum plano que tu fez, alguma coisa que tu vai ver que não é bem assim. E a gente tem um mês, assim, de muita introspectivo, de tu pensar sobre isso. Então, vai ser um mês de desmontar coisas, tá? Mas a gente sabe que só tem lugar para o novo quando o velho fica para trás. Então, a gente passa por esses momentos na vida e por essas metamorfoses, né? Fê, Mas, às vezes é uma libertação, né? Não é porque a gente planejou há tempos alguma coisa que não deu certo que é pro mal. Às vezes é pro bem, é uma libertação. A gente tem que. Eu sempre aprendi, e escuto isso até hoje do meu marido, que a gente sempre tem que ver o lado bom das coisas. Então, vamos olhar por esse lado. Essa torre caindo, na verdade, pode ser uma libertação para algo muito melhor. claro, não deu certo, não deu certo, vamos para o próximo plano. Agora, você aí de casa, que chegou agora para assistir o TMTM e perdeu a tiragem do seu signo, não tem problema. Sabe por quê? No domingo, geralmente na parte da noite, vai estar no YouTube oficial da AWTV o programa TMTM. Então ali você vai poder ver, assimilar, né, Fê, com calma, porque pode pausar, pode pensar, todo o programa TMTM. E tem outra, né, Fefe? Tudo que nós falamos aqui vai estar na coluna do Tá no Astral. Na Isso. quarta-feira, mais ou menos. Acho que é quarta-feira que você coloca, né, Fê? Isso. Na terça ou na quarta, já pode ficar dando uma olhadinha, mas se você seguir a gente na rede, nas redes sociais, a gente já coloca lá quando entrou para você entrar. Fê, chegou o momento da surpresa. Gente, nós vamos fazer uma interativa com você aí de casa. Nós vamos lançar 3 temas e nós vamos falar sobre o tema que você escolher. A Fê vai fazer uma tiragem especial ou sobre Copa do Mundo, as chances do Brasil de ganhar a Copa do Mundo, ou sobre fofoca, hein? Celebridade, Virgínia. Eu li essa semana, até comentei com a Fê, que uma pessoa também, uma vidente, falou que ela vai voltar com o Zé Felipe. Mas ela tá com o Vini Júnior. E aí, Fefe, será que a gente consegue ver o que o Astral pode falar? Então, eu acho que ele deve ter um recadinho para a gente saber se a gente pode confiar nesse palpite dessa vidente, né? Agora, Vamos ver. qual que é outro tema, Fê? Já que eu dei 2, eu vou deixar você dar um, vai. Então, eu não sei vocês, mas eu estou muito curiosa para saber se aquele trio do Big Brother vai continuar sendo amigo. Se a Milena, o Juliano ou a Ana Paula vão continuar sendo amigos, o que vocês acham? O que o futuro reserva para o trio? Não, Tá todo mundo falando. e tá totalmente em pauta isso, né? Porque a Ana Paula acabou de ganhar o Big Brother. Então você aí de casa, vote Copa do Mundo, Virgínia Fonseca ou BBB, Ana Paula e o trio. E a dupla, né? Porque já estamos falando da Ana Paula. E você aí de casa, eu vou deixar a Fefe se despedir de vocês primeiro. Fê, a palavra é toda sua. Então, gente, a gente está agora na segunda semana de maio, né, amiga? Sim. Então, eu queria deixar um recado muito especial para todas as mamães, né, amiga? Para a gente que é mamãe, para as mamães aí de casa, e dizer o quanto vocês são importantes na vida dos seus pequenos e para as mamães no geral, e para os pequenos em geral. Porque a gente tem a mamãe do pet, a gente tem a mamãe da própria mamãe, que é aquela mãe que está cuidando da própria mãe, a coisa do próprio pai, como se fosse um filho nesse momento. Tudo isso. Então, assim, a gente sabe que a maternidade é um estado de espírito. E agradecer porque o mundo é melhor, ele é mais amoroso, porque a gente tem esse amor materno para dar.
Então, eu espero que vocês tenham um feliz domingo do Dia das Mães e fiquem bem. Pessoal, eu ia também complementar agora, no meu fechamento, essa data tão importante, essa data tão especial. E pedir que as pessoas tenham mais amor. Tragam a sua mãe para perto, cuidem da sua mãe. Cuidem, a gente vê, eu falo muito, Fê, o bicho, ele não é um animal racional, dizem, né? Para mim, ele é. E ele retribui com tanta lealdade, com tanto carinho, com tanto amor. Então, eu vou falar isso. O ser humano se espelhar nesse sentimento puro e passar para ele. Tratar as pessoas com carinho, a mãe com carinho. Eu consegui, depois de 2 anos morando em Sorocaba, eu consegui trazer minha mãe para perto de mim. E foi uma das melhores coisas que eu fiz. A gente tem que aprender a dar valor, a gente não sabe quanto tempo, a verdade é essa, que eles vão estar ainda na nossa presença, né? Então é isso, valorize a sua mãe, trate com carinho, leve ela para passear, tenha paciência. Um dia você vai estar na idade dela. E assim... E não tem coisa mais gostosa do que abraço e colo de mãe, né, Vanessa? Sim. E assim, Ninguém Fê, vai te entender do jeito que ela te entende. eu tô com 44, eu não tenho vergonha de falar isso, não. A vivência, a experiência, a história de vida que antes eu não entendia, hoje eu entendo. Eu acho que com você é a mesma coisa, né, Fê? Tem coisas que a gente só entende quando a gente é mãe. Pois então, assim, não fica julgando, só ama, tá ótimo. A gente tem que espalhar muito esse amor maternal pelo mundo. E é com isso, com esse amor, a gente emanando essa luz de amor para sua casa, que a gente termina o TM dessa semana especial para o Dia das Mães. Gente, um beijo enorme, fiquem com Deus e semana que vem nós vamos estar falando sobre o signo que comanda agora o finalzinho de maio e começa até o meio de junho, né, Fefe? Isso. Então, fiquem com Deus e até semana que vem.